Eu acompanho política e pesquisas eleitorais praticamente desde 1994 como jornalista. Já acompanhei várias campanhas como repórter, como jornalista e como comentarista. E o que eu tenho a dizer é que, na maioria das vezes, as pesquisas se aproximam bastante do resultado das eleições e tudo mais, né? Eu acho assim que a questão do erro, primeiro, é muito difícil detectar, chama aquilo de erro, porque a pesquisa, muitas vezes, a pesquisa o que ela faz? Ela detecta um retrato do momento de uma campanha que dura 30, 45 dias e que tem a sua própria evolução. Então, o que acontece muitas vezes é na reta final de uma campanha muito disputada, por exemplo, um candidato acaba se sobressaindo sobre o outro, vem numa tendência de subida e acaba ultrapassando o outro candidato na reta final, às vezes nas últimas 24 horas mesmo. Muitos eleitores se decidem na última hora. Então é muito difícil acreditar isso a um erro de pesquisa. Muitas vezes, eu acho que o que é mais frequente é a própria dinâmica da disputa eleitoral. As pesquisas no Brasil, elas são muito fiscalizadas, elas são muito auditadas. O Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, divulga regras para a divulgação de pesquisas e tudo mais. Elas são colocadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, os questionários, você precisa registrar essas pesquisas. Então há um grau relativamente alto de controle sobre as pesquisas de opinião no Brasil. Então, claro, erros podem acontecer, imagino que ocorram, mas é preciso distinguir isso de fraude. Uma pesquisa fraudada é uma coisa grave, inclusive é previsto em lei, é um crime, e isso eu não me lembro de ter acontecido de uma maneira tão explícita. Agora, é claro, toda campanha tem institutos e institutos. Tem os institutos maiores, os mais sérios, que estão no mercado há muito tempo, e tem institutos que, às vezes, nas últimas 48 horas de campanha, na última semana de campanha, aparece um instituto que, às vezes, a pessoa nem ouviu falar. Esses, os analistas e as pessoas assim que acompanham o processo costumam sempre não levar tão a sério, digamos assim. Mas eu não apontaria, eu acredito em pesquisa de opinião, é um método científico de se auferir à opinião pública. E pela minha experiência jornalística de acompanhamento da política, eu digo que, na maioria das vezes, as pesquisas se aproximam bastante do quadro real da disputa eleitoral. A pesquisa eleitoral no Brasil tem uma história que é relativamente longa, né? Desde a redemocratização para cá, se a gente pegar 1982, pegar a eleição do Collor em 1989, já havia pesquisa, não é verdade? E o que evoluiu, o que acontece é que muda, até de eleição para eleição, a regulamentação sobre a divulgação de pesquisas. Então já houve um tempo no Brasil, nos anos 80, por exemplo, campanha para governadores, etc., que era proibido se divulgar pesquisa no dia da eleição. Você podia divulgar pesquisa até 15 dias ou até 30 dias antes do pleito, né? Isso mudou, isso nos anos 90 mudou. Atualmente é permitido divulgar pesquisa no dia da eleição. Não se pode fazer a pesquisa no dia da eleição propriamente dito, que é a tal pesquisa de boca de urna, que só pode ser divulgada depois que as urnas são fechadas. Mas então essa regulamentação, acho que ela foi evoluindo. Hoje é uma regulamentação que está mais relacionada à qualidade da informação da pesquisa, da transparência que se dá a essa pesquisa. Então, todo instituto de pesquisa, toda empresa, todo partido político que encomendar uma pesquisa a uma empresa e for divulgar aquilo publicamente é obrigado a registrar isso no Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é pouca coisa, porque isso fica no site do tribunal e seus adversários podem requerer e ver aquela pesquisa, como ela foi feita e tudo mais. Então, eu acho que o Brasil alcançou um grau relativamente maduro e transparente em relação às suas pesquisas de opinião. Essa não é uma tendência só brasileira. Uma pesquisa foi feita em 2003 por um instituto da Holanda que pesquisou 65 países sobre a prática de divulgação de pesquisas. O Brasil está, assim como os Estados Unidos e países como a Inglaterra, que não oferece restrição à divulgação de pesquisa no seu período eleitoral. Outros países como Portugal e Argentina, por exemplo, já é diferente, já existe o que eles chamam de embargo. Até 1 ou 2 dias antes da votação você não pode divulgar aquela pesquisa. Isso no Brasil não é assim. Então a grande pergunta que se faz é:
no Brasil e em outros lugares é se a divulgação de pesquisas pela mídia, se ela ajuda no processo da democracia ou não. Se ela interfere no voto, se não interfere no voto. Isso é uma discussão muito grande. Eu, particularmente, acredito que a divulgação de pesquisas de opinião é benéfica para a democracia, basicamente porque, em primeiro lugar, porque os políticos, os partidos, profissionais, eles usam intensamente pesquisas, tanto de opinião quantitativas como qualitativas, para orientar suas campanhas. Então é justo que a opinião pública tenha acesso a essas informações. Em segundo lugar, a pesquisa de opinião, quem tem acesso às pesquisas de opinião entende muito melhor um processo eleitoral, entende por que tal candidato está fazendo aquele discurso, por que ele começou a falar de jovens, por que ele começou a falar de mulheres, no caso de uma disputa local, por que ele está falando tanto de posto de saúde? Em geral, isso é por conta de pesquisas quantitativas e qualitativas que detectam os pontos fortes e fracos de um candidato. Então é justo que as pessoas que acompanham esse processo, que dizem a política diz respeito à sociedade como um todo, ao nosso presente e ao nosso futuro. Eu acho que essa informação não deve ser privatizada, tem que ser pública e quanto mais debatida e quanto mais transparente, melhor. Os políticos usam, em primeiro lugar, as pesquisas para definir suas estratégias de campanha, definir seus discursos, o público-alvo e tudo mais. Eles acompanham, aí claro, vai depender de quanto dinheiro tem uma campanha, porque pesquisa não é barato, mas eles usam, é um instrumento, uma ferramenta utilizada com intensidade por políticos, por governantes, por empresas e tudo mais. Mas no caso da política, por governantes, por políticos, candidatos. Então, eu acho que o que eu vejo, o que eu observo, é que o político, na verdade, tem uma relação um pouco ambígua no seu discurso público sobre as pesquisas. Quando as pesquisas lhes são favoráveis, eles usam aquilo para turbinar sua campanha, para fazer um discurso de vitória, ou se ele está em segundo lugar, para jogar para o voto útil, vota em mim que eu posso derrotar o outro. Vejam, as pesquisas mostram que eu que posso derrotar meu adversário. Tal. Quando as pesquisas lhes são favoráveis, o discurso é um. Quando as pesquisas lhes são desfavoráveis, o político adota uma outra postura. Em geral, ou desqualifica a pesquisa, ou usa aquele velho bordão de que a verdadeira pesquisa é o dia da urna, a urna é a única pesquisa válida, ou coisas do tipo, eu nunca fui entrevistado, esse tipo de coisa para desqualificar a pesquisa. Então é uma relação ambígua, de um uso intensivo, sempre pela política, e ao mesmo tempo na sua interface pública, no seu discurso público, é um discurso ambíguo de acordo com as suas conveniências. Eu confio nas pesquisas eleitorais, em geral. Eu me baseio muito nelas para fazer meu trabalho, para fazer comentários sobre política, para fazer análises. São uma fonte muito boa de informação, no geral. Se elas são manipuladas ou não, aí eu acho que a gente tem que pensar em dois sentidos diferentes. Eu acho que na captação da pesquisa propriamente dita, quando os institutos vão a campo e fazem essa pesquisa, eu acho muito difícil haver uma manipulação nesse sentido de fraude, por vários motivos, entre os quais, primeiro, que é um meio muito profissional, segundo, que os próprios políticos usam essas pesquisas, então eles precisam ter informação correta, não é? Então eu vejo com uma certa dificuldade essa ideia da fraude, ela pode existir e tudo mais, mas não acho que isso seria o que pode ter, de fato, é uma pesquisa direcionada pelo seu questionário, o tipo de pergunta que você faz. Isso pode acontecer e acontece. Agora, a manipulação da pesquisa, na verdade, é com relação à leitura que se faz dela, a interpretação que se faz daqueles números e o momento em que se divulga aquilo. Aí já extrapola a pesquisa em si, mas o uso que se faz dela, ou pelas televisões, ou pelos jornais, então o momento em que se divulga, aí já é o reino da política, já é o reino da disputa eleitoral, é uma disputa de forças, toda a campanha eleitoral é quase que é uma guerra, tá certo? Então, eu entenderia essa questão da manipulação mais no sentido do uso que é feito dos dados do que pela coleta dos dados em si. Esses dados são, em geral, bastante auditados, têm um alto grau de transparência, então acho muito difícil haver uma fraude, que inclusive é crime, né?
Eu acho que a mídia faz uma leitura da pesquisa em relação à margem de erro, em geral, correta. Eles citam lá que é 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, isso aí eu acho que não tem tanto problema. Eu acho que a mídia faz uma leitura muito pobre das pesquisas. Eu acho que a pesquisa é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, um produto. Ela vende, né? Você liga a televisão e vê aquela corridinha que tem na campanha eleitoral, em geral, que a maioria das pessoas, o eleitor, ele gosta de ver isso, né? A corridinha, um em cima, outro embaixo, às vezes bota um aviãozinho, uma tartaruga, a tartaruga começa a correr, pega o coelho, aquelas coisas todas que a mídia faz, tem que fazer mesmo assim que se faz. Mas a pesquisa é muito mais do que isso. A pesquisa traz um mundo de informações sobre o eleitorado, sobre as preocupações do eleitorado. A pesquisa ela é dividida por sexo, né? Masculino, feminino, por religião, evangélico, católico, não tem religião, por, enfim, zonas da cidade, por raça, né? Preto, pardo, branco. Então você pode fazer uma série por idade, né? Por faixa de renda, você pode fazer uma série de cruzamentos de dados de pesquisa, são muito ricos. Não é só a corridinha eleitoral de quem está em primeiro que vai passar para o segundo. É muito mais do que isso. É saber, olha, essa campanha, por exemplo, vamos aqui falar de mulheres, por exemplo. Aqui o eleitorado em São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo, 54% dos eleitores são mulheres. Então isso já é um dado que a mídia poderia trabalhar um pouco melhor. O que as mulheres estão achando da campanha? O que os jovens estão achando das campanhas? Não vou citar nenhum caso específico, mas suponhamos, por que tal prefeito vai bem entre os jovens e vai mal entre as pessoas de mais de 45 anos? Ele não está só perdendo a eleição, ele vai bem num segmento. Eu acho que essa é a leitura um pouco mais rica, que eu acho que enriqueceria muito o debate político, o debate público, ficaria muito mais rico, mas a nossa imprensa e a nossa mídia usa de uma maneira muito restritiva, eu acho. É muito restrita, usa poucos dados, na verdade, e se atém àquilo que vende, que é a disputa, a corrida, quem está em primeiro e segundo lugar. Eu acho que a forma ideal de divulgação de uma pesquisa, ela tem que ser encontrada e reelaborada o tempo inteiro, porque cada eleição é uma eleição, a realidade muda, as pessoas mudam, a sociedade muda. Então, eu acho que a forma ideal de divulgar uma pesquisa pelos meios de comunicação é sempre antenada ao estágio em que a sociedade está e a sociedade está, do que a sociedade está demandando da política. Essa seria, a meu ver, a melhor maneira de se divulgar pesquisas de opinião. O que isso significaria na prática? Aí vai depender um pouco da plasticidade de cada meio. Você tem televisão, você tem jornais, você tem revistas e, principalmente, importante, internet, redes sociais. Então, você vai ganhando uma plasticidade de meios para trabalhar aquela informação. Acho que, principalmente, o que ajudaria muito é que se as pessoas que trabalham com comunicação se debruçassem mais sobre as pesquisas e fossem além dos dados superficiais e buscassem nas pesquisas um reflexo da própria opinião pública e da própria sociedade que quer, enfim, passar suas demandas para a política e quer ver que essas demandas evoluam. Então, eu vejo, não é uma pergunta, não é uma resposta fechada essa, acho que é uma resposta que vai depender das circunstâncias e do momento, né? Eu acho que é importante a gente pensar na pesquisa de opinião, nessas informações que são geradas, né, como informação pública, o mais público possível, que mais gente tenha acesso a essas informações, que não fiquem restritas a círculos restritos de poder, ou político ou econômico, porque a opinião pública, não só no Brasil, como no mundo ocidental, digamos assim, nas democracias atuais, é um ator fundamental da política. Então é justo que a opinião pública se autoconheça e tenha acesso às informações que são produzidas sobre ela, até para que ela própria seja cada vez menos manipulável e manipulada por grupos de interesse que têm os seus recursos e acesso à informação. É uma questão, a meu ver, de direito à informação.